Eu estava falando com a Leide mais cedo sobre a nossa reunião aqui e pensei com ela a gente trazer uma dinâmica que a gente chegou a fazer no GC aqui. Por isso que eu mandei as frases mais cedo. Porém, o que aconteceu foi que, como tem pouca gente, não vai ter muita graça da gente fazer a dinâmica. Então, eu vou queimar a etapa da dinâmica e seguir direto para a palavra, vamos dizer assim, nua e crua, né, bruta. Mas a palavra que eu vou trazer hoje à noite aqui está lá em Tiago 3, os versículos de 1 ao 12. Tiago 3, os versículos de 1 ao 12, onde nós vamos trazer uma reflexão sobre o poder da língua. Esse texto a gente trabalhou ele ontem no nosso GC e achei por bem trazê-lo aqui nessa noite também, visto a exposição que esse texto tem e a importância dessa passagem para as nossas vidas. Eu vou ler o texto que eu escolhi na versão na NTLH, né, na linguagem de hoje, que diz assim: Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que eles vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso da mesma fonte jorra água doce ou água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce.
Tiago, ele começa esse texto mostrando que ser mestre não é para muitas pessoas, pois vão ter um juízo maior por conta disso. E na sequência ele mostra que tropeçamos em muitas coisas no que tocante à palavra, e que isso é normal. Mas que assim como os cavalos têm freios e os navios leme, nós devemos ter controle da direção daquilo que falamos. O homem, ele tem facilidade em domar, o ser humano, ele tem uma facilidade em domar os animais terrestres, os animais aquáticos. Tudo que ele coloca as mãos, ele tem facilidade para poder dominar. Mas o que Tiago nos mostra aqui é que nós, os seres humanos, temos uma dificuldade extrema em dominar e frear as nossas línguas. Nos versículos 9, 10, 11 e 12, o texto mostra que a língua ela pode ser usada para trazer bênção e para trazer maldição, mas que nós devemos ter o foco em controlar a nossa língua, pois nós devemos ter esse dom de trazer uma palavra abençoadora. E qual o efeito do discurso para uma pessoa que está ouvindo o que a gente está falando? Pensem em como as palavras que saem da nossa boca podem atingir quem está nos ouvindo. Às vezes a gente pode ter sido ríspido ou ter dito algo a alguém que não era o adequado e até ter magoado essa pessoa por conta de algo que a gente disse. Então devemos, mais uma vez, observar aquilo que a gente busca. E é importante a gente tirar um momento para refletir em situações em que tivemos uma fala ríspida, uma fala que não condizia com aquilo que a gente prega, que é o amor de Cristo, para que a gente possa tomar o caminho inverso e trazer uma palavra que possa causar o arrependimento e trazer o refrigério a quem a gente pode ter ofendido. O objetivo de Tiago, quando coloca esse texto, é nos mostrar o que as palavras que a gente coloca podem causar. Nós devemos pensar antes de falar e, como esse texto diz, devemos refletir nas oportunidades que temos, tanto para falar quanto para corrigir aquilo que um dia a gente tenha dito. Tiago nos mostra nesse contexto a importância das palavras. Quando ele demonstra isso em seu texto, falando da forma como a língua ela pode ser a maior causadora de tragédias e como ela pode conduzir uma floresta, no sentido figurativo, a um enorme incêndio. E o tratamento com o próximo, ela deve ser algo importante na nossa vida, pois somos o tempo inteiro observados. E uma coisa interessante que a gente pode observar também é que quando a gente fala de língua, a gente fala de palavras. E o nosso Deus, ele criou praticamente todas as coisas através da palavra. Somente o ser humano é que ele pegou e moldou com a própria mão. Então, com isso eu aprendo que a palavra, ela realmente tem o poder de construir e o poder para destruir. O poder de transformar e o poder de causar tragédias. Uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui é quantas vezes a gente parou para refletir a respeito de algo que a gente disse
e que não deveria ter dito, e que o Espírito Santo nos tocou para o arrependimento, mas que não tivemos o passo para poder dizer ou procurar a pessoa ofendida e corrigir este erro. Nós sabemos que o Espírito Santo ele nos capacita no exercício do domínio próprio. Então nós precisamos buscar em Deus e que o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, ele venha brotar em nosso coração e trazer em nós o controle da nossa língua, o controle das palavras que nós venhamos a trazer para que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ministra, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ministra, venha a ser algo realmente de bênção para as pessoas. Para que a gente possa estar usando nossas palavras para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente no que tange ao nosso testemunho. Por quê? Porque somos observados o tempo inteiro, não só pelas pessoas, mas por aqueles seres que estão ao nosso derredor, que podem pegar as nossas palavras para poder usá-las até mesmo contra a gente. Conclusão. Muitas vezes a gente provavelmente já foi ferido ou feriu alguém com alguma palavra a respeito de alguma coisa. Mas nós temos hoje, no presente, esse momento agora, a oportunidade de fazer uma autoavaliação da nossa vida e procurar consertar os erros que a gente cometeu. Se eu em algum momento errei, eu preciso corrigir. Então, o desafio que essa palavra de hoje nos traz é que nós precisamos nos colocar naquela posição do autoexame, né? Examinar, pois, o homem a si mesmo, e aí, nesse autoexame, verificar o que está dentro de mim, o que eu fiz, a quem eu ofendi, a quem eu magoei, e começar a corrigir para que eu possa ter um bom resultado aqui na Terra. E a partir daqui, começar a buscar o domínio próprio, a buscar o controle daquilo que eu falo, seja em um momento de tranquilidade, seja num momento de exaltação e tremor, em que as coisas saíram do controle, que não está nada bem, em que a raiva tomou conta, que a palavra diz também, irai-vos, mas não pequeis. Para que a gente possa ter uma vida pautada naquilo que o Senhor Jesus, ele tem nos mostrado. Então, resumindo o desafio hoje, é se arrepender de tudo aquilo que porventura tenha dito e que magoou outra pessoa, buscando retratação. E começar uma vida de intensa vigília, procurando focar em não permitir que situações, palavras que saiam das nossas bocas venham a ser chamas que incendeiam florestas, chamas que magoem as pessoas e até mesmo palavras que possam tirar pessoas do caminho do Senhor. Que nessa noite possamos ser tocados, mais uma vez, no meu caso, a ser tratado pelo Espírito Santo, para que ele seja um produtor de domínio próprio nas nossas vidas.
para que ele produza esse fruto do Espírito que é importante para que a gente possa crescer espiritualmente, ser conduzido pela palavra de Deus, ser conduzido a falar aquilo que nós devemos, não o que nós queremos dizer, ou não o que achamos que devemos dizer, mas que a gente seja capacitado a estar com a língua dominada em todo momento, em toda situação. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos colocou nessa noite para trazer aqui, né? E a nossa dinâmica seria trabalhar uma coisa importante no dia a dia, principalmente colocando aqui nesse ambiente de família, né? Nós precisamos começar a ter palavras de afirmação. E a dinâmica que eu iria trazer no começo da palavra era que eu encaminhei para cada adulto do nosso grupo, uma frase de palavra de afirmação. E aí cada um escolheria um outro participante para trazer uma palavra de afirmação. E qual que é a dinâmica prática para o nosso dia a dia? Nós precisamos começar a trazer palavras de afirmação uns para os outros. Precisamos ministrar uns na vida dos outros, palavras que sejam palavras de afirmação e crescimento. Olha, você vai ser bem-sucedido, você vai prosperar, você vai crescer, você vai multiplicar, você vai ir para as nações como profeta, para que as palavras geradas possam frutificar em nós quanto família. Então, esse é o nosso desafio, é começar também, né, dentro dessa dinâmica, a trazer palavras de afirmação. Né? Então, Deus abençoe e que essa palavra venha a frutificar em nossos corações. Amém?